Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que damos início ao segundo encontro do curso Quem Cabe no Seu Todos? Curso de formação em educação inclusiva. Antes de passar a palavra para a professora Mara, eu tenho alguns recados. Para quem ainda não realizou a inscrição no curso, é importante que o faça para recebimento do certificado, que terá uma carga horária de 30 horas. Lembrando que é necessária a presença em pelo menos 75% dos encontros para certificação. A inscrição pode ser feita por meio do QR Code disponibilizado em alguns locais da sala. Aqui ao lado tem, ali também, né? Aqui na porta da entrada, e do link que está na sala do ABA. Todos os professores foram matriculados nela e os técnicos estão recebendo acesso de acordo com o registro no curso. Caso não consiga através de nenhuma dessas formas, é possível solicitar o envio do link pelo e-mail do NAPNE, que é napne.bambuí@ifmg.edu.br. Não se esqueça de registrar a sua frequência por meio dos QR Codes, colados aqui no salão, ou da lista de presença que será passada em breve. Para as pessoas que não puderam comparecer ao primeiro encontro, o link da gravação encontra-se disponível na sala do AVA. Os professores que foram convidados para a reunião com o diretor-geral, o professor Humberto, podem ir às 16 para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Agradeço a presença de todos e é com prazer, com muito prazer e alegria, que eu convido ao microfone a professora Mara Lima, que conversará conosco hoje. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou um pouco muito avessa às formalidades. Uma das coisas que mais me incomoda nesse auditório são essas cadeiras fixas. Na verdade, eu gostaria que a gente pudesse estar numa grande roda, olhando uns nos olhos dos outros, porque eu entendo que é assim que a gente faz educação. Mas, diante das nossas condições, e até porque esse curso foi um formato pensado para um grande número de pessoas, então a gente teve que fazer uso desse espaço aqui, apesar da presença não ser tão grande como era esperado. A minha ideia é a gente ter uma conversa hoje sobre questões importantes relacionadas à educação inclusiva. E aí, o NAPNE, né, da nossa instituição, da qual eu faço parte desde que cheguei aqui em 2014, tem 10 anos, falei errado, escolheu esse nome, Quem Cabe no Seu Todos. Esse nome não é nosso. Faz parte de um livro da escritora, jornalista Cláudia Werneck. Um livro lançado ainda lá em 1999. A Cláudia Werneck, ela é mãe da Tata Werneck, da atriz Tata Werneck, e foi uma das primeiras pessoas que no Brasil fez a discussão de inclusão, de sociedade inclusiva, que trouxe essa discussão para a roda. A escola, né, a educação já transitava um pouco nessa discussão,
Mas a Cláudia Werneck, ela foi a pessoa que na mídia deu visibilidade para essa discussão. Autora de inúmeros livros, e o primeiro deles, Meu Amigo Down, um livro voltado para o público infanto-juvenil, mais infantil do que juvenil. E a partir daí ela é uma militante incansável da discussão da inclusão. E esse nome provocativo que a gente escolheu é aí uma cópia do título do livro dela. E eu queria pontuar nesse momento que quando a gente faz essa pergunta incômoda, né, de quem cabe no seu todo, a gente também está querendo dizer que não importa muito para nós nesse momento o tamanho do todos de cada um que está aqui. Importa para nós, principalmente, o quanto esse todos de cada um aqui é capaz de crescer. E foi esse mote que provocou a construção desse curso que hoje está no segundo encontro. Quero também dizer que quando a gente diz um curso de formação sobre educação inclusiva, que nem o curso, nem o certificado vão convalidar a nossa capacidade ou a capacidade individual de cada um de nós de ser um professor ou um servidor inclusivo. O que vai fazer isso é o nosso olhar, a nossa capacidade de alteridade, a nossa capacidade de escuta e, principalmente, a nossa disponibilidade para a mudança. E aí, então, vou só retomar aqui o percurso que a gente já fez. Então, no primeiro encontro, a gente teve uma conversa muito legal, muito produtiva, com o Dr. Saulo, que é um psiquiatra e que transita nessa discussão por causa da questão profissional e da sua condição pessoal de ser um cego, nessa discussão da inclusão, né? E aí esse segundo encontro é comigo. E aí eu vou falar um pouquinho, diferente do Saulo, né? Que tem uma condição de ser uma pessoa com deficiência, por que eu enveredei por essa discussão desses caminhos da discussão da inclusão? Então, a minha formação é nas ciências sociais e eu tenho uma especialização em educação inclusiva e também sou mestre em educação profissional e tecnológica. Eu estou aqui, como eu falei, né, na instituição, no IFMG há 11 anos, no IFMG Campus Bambuí há 10 anos, e desde que eu cheguei aqui, eu entrei no NAPNE. E entrei no NAPNE porque essa discussão da inclusão é uma discussão muito cara para mim. É uma discussão cara para mim porque ela dialoga com a minha formação profissional, né? Mas é também uma discussão que eu abracei por causa do meu percurso enquanto professora. Minha formação é nas ciências sociais, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu escolhi a profissão professora, de ser professora. E vou contar, eu falo muito, quero fazer dessa conversa nossa até mais um diálogo, mas acho que é importante eu contar esse caso para vocês. Eu tinha 22 anos quando eu assumi o meu cargo como professora na Rede Municipal de Belo Horizonte. E fui, assim, super entusiasmada para trabalhar com... e esse concurso era um concurso a partir do antigo magistério que eu tinha. Eu fazia universidade de manhã e trabalhava à tarde. Comecei a trabalhar à tarde na Prefeitura de Belo Horizonte como professora do primeiro ciclo de formação.
O primeiro ciclo de formação corresponde ao que a gente conhece aí como primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental. E eu ia assumir uma turma que era ali correspondente ao primeiro ano. Bom, então os meninos estavam no início do processo de alfabetização. E aí eu fiz um planejamento para a primeira semana, assim, maravilhoso, com a música do Pato, do Vinícius de Moraes, né, com poesia, e depois foi musicada pelo Toquinho. E fui para a sala de aula fazer, estrear como professor. E logo nessa primeira semana, um dos dias eu dei uma atividade de dever de casa. E aí, no dia seguinte, o Fernando chegou com o caderno com o dever de casa imundo, a folha toda amassada, rasgada, faltava pedaços e etc, etc. Aquilo que um professor bem tradicional vai dizer assim, um lixo. Tá? Foi assim que o Fernando chegou. E eu fiquei muito brava, obviamente, né? Assim, com o desmazelo dele, com a falta de capricho dele. E deixei ele no horário de educação física, refazendo a atividade comigo. Então, os coleguinhas todos foram para a aula de educação física e eu fiquei com o Fernando na sala de casa. E ele chorou muito, muito fazendo essa atividade comigo. E aí eu fui embora extremamente incomodada com aquilo tudo. E pensei, gente, não é possível. O que eu vou fazer para poder trazer o Fernando para esse processo com os outros, etc, etc, etc. Bom, e nessa noite que eu passei sem dormir, eu, no dia seguinte, levantava às 5h15 da manhã, porque eu morava na periferia de Belo Horizonte e ia estudar no campus da UFMG, na Pampulha. Eu fui para a estação do metrô, pegava o metrô até no centro, do centro eu pegava o ônibus para ir para Pampulha. E aí, quando eu cheguei na estação do metrô, ao invés de ir para o UFMG, eu peguei um ônibus que me levava para a região do Barreiro, onde ficava essa escola que eu trabalhava, dentro da Vila Santa Rita. E resolvi que naquele momento eu tinha que conhecer, para eu pensar o que eu ia fazer, eu tinha que conhecer aqueles alunos que eu estava trabalhando com eles. E resolvi subir a vila para ver onde que eles moravam. E aí, não vou contar muitos detalhes, vou contar a hora que o Fernando, da porta da casa dele, me grita, tia, tia. E aí eu entro na casa do Fernando. Então era uma casa, talvez do tamanho desse espaço que está aqui da porta até aqui na mesa, até ali a Júlia Maria Amélia até aqui. Tinha um fogo no chão, tinha uma lona jogada com uns cobertores velhos e só. E aí ele falou assim, aqui que eu moro, tia, vem ver a minha casa. E eu entrei, conheci a casa do Fernando, conheci a avó do Fernando. E aí eu olhava e só pensava no castigo que eu tinha dado para ele de ficar sem aula de educação física, porque o material dele, o dever dele, estava sujo. E ele não tinha um lugar na casa dele para apoiar aquele caderno, para fazer aquela atividade. E aí, então, obviamente, depois disso, eu mudei toda a minha prática enquanto professora e fui profundamente transformada enquanto ser humano e enquanto profissional, para entender que quando a gente vai trabalhar com ensino, aprendizagem, quando a gente vai ser educador,
o ponto de partida são os nossos estudantes, os nossos alunos, os sujeitos com os quais a gente vai trabalhar. Se a gente os desconhece, todo o restante do processo fica comprometido e fica prejudicado. Por que eu estou contando esse caso? Porque eu entendo que foi a partir desse momento que a discussão sobre inclusão começou a fazer parte de mim e não me soltou mais. Depois, eu trabalhei 12 anos na rede municipal de Belo Horizonte como professora, como coordenadora do ensino fundamental e também como na Secretaria Municipal de Educação com formação de professores. E na Secretaria Municipal de Educação que essa discussão da inclusão cruzou com a discussão da inclusão da pessoa com deficiência. Porque naquela época, 2001, a rede municipal de Belo Horizonte tinha 152 escolas municipais e a gente fazia a formação desses professores da rede municipal. E eles demandavam muito essa discussão, até porque a rede tinha um projeto político-pedagógico mais inclusivo, então de valorizar mais a matrícula das pessoas com deficiência nas escolas regulares, mais do que nas escolas especiais. Então, nesse momento que a gente ia fazer a formação de professores, que o meu caminho aí cruzou mais com essa discussão. Então, falei muito, né? Para vocês entenderem um pouquinho por que essa é uma discussão que me é cara. Bom, então falando desses encontros que a gente teve, especificamente desse encontro nosso, tem lá como material na sala do curso no AVA, um texto sobre desenho universal de aprendizagem. A gente vai comentar sobre isso aqui. E essa foi uma temática que o Dr. Saulo trouxe para nós no primeiro encontro, né? Tem um pequeno livro sobre inclusão, se não me engano são 50 páginas, mais ou menos, da professora Maria Tereza Egler Mantoan, da Unicamp. A Mantoan também é uma das pioneiras da discussão da inclusão no campo da educação. Ela é coordenadora do Laboratório de Práticas de Ensino da Unicamp. Tem também um link da página do Projeto Equidade, da ONG Politize e outros parceiros. O Projeto Equidade, a Politize faz junto com outros parceiros. E aí, nesse link, tem textos informativos curtos, um pequeno vídeo e curtos podcasts também sobre a temática que a gente vai conversar aqui hoje. Tem um link de um trecho também de um vídeo do programa Café Filosófico do Instituto CPNF com a médica Isabel Maior. A médica Isabel Maior é uma pessoa com deficiência e trabalha na área de reabilitação. Ela fala com muita propriedade dessa discussão da inclusão também. E tem também um e-book, que é um produto educacional do mestrado profissional em educação profissional e tecnológica do Instituto do IF Catarinense, sobre o desenho universal de aprendizagem. Também é um material bem bacana. E aí eu queria ressaltar aqui a curadoria cuidadosa e sensível das minhas colegas de NAPNE, a Rose, a Fernanda Miranda e a Cláudia Helena, que junto comigo ajudaram aí na escolha e na seleção desse material, que é um material muito bacana. Obrigada, viu, meninas? Então vamos lá. Nesse segundo encontro, a gente vai falar um pouco de história da inclusão na sociedade ocidental. Então, nessa sociedade da qual a gente é signatário, né? Vamos falar um pouquinho de legislação
relacionada à educação inclusiva. E aí a gente vai centrar um pouco mais no Brasil, só falando da influência de documentos internacionais que foram importantes. E aí a gente vai também refletir um pouquinho sobre inclusão e escola. Vamos trazer um pouco essa discussão. E aí, como eu falo demais e não quero falar sozinho, eu queria 3 voluntários, 3 pessoas que pudessem me ajudar aqui numa pequena atividade para ser provocadora de reflexão para nós. Quem se habilita? Dou-lhe uma. Vou chamar uma de cada departamento. Eu já dei a ideia. Vamos, gente. Não vai morder, não vai ficar exposto. Dei um. Bacana. Obrigada. Mais 2? Ou mais 2? Gente, vou indicar. Esse não. Ótimo. Então, a tarefa de vocês 3 é o seguinte. Vocês vão entre os colegas, entre as pessoas que estão ali, cada um de vocês vai pegar e trazer para perto de vocês aquela pessoa que vocês acham que é mais igual a você. Dei a ordem. Igual. Os alunos chamam o Fábio de viciano, vou deixar para trás. Tá show igual. Não, deu certinho mesmo. Vocês querem comentar brevemente por que vocês fizeram essas escolhas? Porque me identifiquei com ela desde quando eu cheguei aqui, em vários aspectos, tanto em questão de valores, de ideias, e também a gente tem muito de povo, de raça, é isso. Eu chamei a Cláudia ali porque eu acho que ela rala pra caramba, igual eu, principalmente. Eu estava sentado ali do lado do Fábio e ele falou, duvido que você vai lá. Eu falei, eu vou ainda te levo. Além do que algumas pessoas acham que eu sou parecido fisicamente com o Fábio, acho que não tem nada a ver. A forma que a gente pensa, eu acredito que seja muito parecido. Obrigada, gente. Eu quero que a Uli, o Marcos e o Luciano continuem. Os outros, muito obrigada. A missão de vocês ainda não acabou. Agora, vocês vão buscar entre os presentes quem que vocês acham que é mais diferente do que vocês. É vocês. Nós somos iguais até na rua, eu e o Marcos. É a mesma coisa, literalmente. Mas a gente buscou como diferente. Eu? Então, vamos lá ver por quê? Olha, eu não sei muito de mim com isso, né? Mas eu vou tentar explicar aqui, espero que você compreenda. É mais por uma questão de proximidade mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu praticamente assim, converso com todo mundo.
Eu sou muito de conversar e eu gosto de conversar e conhecer as pessoas. Algumas pessoas eu já conhecia, outras não. Ela é uma delas, que eu não conhecia. E eu acho que por causa da correria do dia a dia mesmo, eu não tive muita oportunidade de parar para conversar com ela. Então, assim, por uma questão mesmo de proximidade. Eu nem tive oportunidade de conversar com ela, não dá nem para saber se a gente tem o mesmo pensamento, valores ou coisas, é mais uma questão de proximidade mesmo. De não ter tido oportunidade, espero que eu tenha agora. Eu escolhi o Paulo porque eu acredito que a gente pensa diferente e eu sou muito objetivo para resolver as coisas, né? Às vezes eu sou muito 8 ou 80 e eu já aprendi, apesar de nunca ter falado isso para ele, eu já aprendi com alguns posicionamentos que ele fez em algumas reuniões que a gente estava junto, a ser mais maleável, né? E ainda precisa aprender muito, mas eu acho que esse pensamento diferente ele é muito importante da gente expor, ouvir o colega e aprender com o colega. A minha escolha pela Cláudia foi muito semelhante ao que o Marcos comenta aqui, né? Porque a Cláudia, a gente é de áreas diferentes e eu vejo na Cláudia algumas características que eu gostaria de ter que ele não tem como organização, né? Então são alguns aspectos assim, que eu vejo nela. A Cláudia tem esse aspecto que eu acho que eu preciso melhorar nesse sentido, então por isso que eu trouxe ela. Muito diferente. Bacana, gente. Muito obrigada a todos vocês, viu? Olha só, agora a pergunta é para vocês que não quiseram vir. E aí? Vocês acham que eles foi mais fácil para eles escolher os iguais ou os diferentes? Diferentes. Mais fácil que fácil. Eles demoraram, inclusive, mais, né, para fazer a escolha dos diferentes. Então, o diferente é mais difícil. E essa é uma constatação natural, porque apesar da gente ser mais diferente do que igual, nos ensinaram ou nos ensinam o tempo todo a nos unirmos ou nos agruparmos pelas nossas igualdades, pelas nossas semelhanças e não por nossas diferenças. Esse é um processo no mundo social. O mundo social, gente, ele é uma construção, né? Diferente. Eu estou olhando aqui para os colegas da biologia para ver se eu não vou falar besteira. Diferente do mundo natural, né? Que é muitas vezes da natureza, o mundo social é uma construção. E a gente aprende nesse processo que está de construção do mundo social, a gente aprende mais a nos agrupar pelas semelhanças do que pelas diferenças. Só que, ao contrário do que caracteriza o senso comum, não há nada de errado a gente apontar as nossas diferenças, né? E aí, os voluntários que eu chamei, muito obrigada, vieram aqui e falaram, inclusive, disso, né? As nossas diferenças não são erros, não são problemas, não são defeitos, elas são parte de nós mesmos. E aí, procurar as diferenças nossas e dos outros é um exercício que expande e estimula muito a nossa reflexão, que vai levar à construção de uma sociedade inclusiva. Por isso, hoje, o convite é a gente pensar sobre inclusão. E para pensar sobre inclusão, a gente vai, acima de tudo, pensar sobre o humano, sobre a diversidade humana que nos caracteriza como espécie. Então, a gente vai falar, sim, das diferenças. Só que as diferenças, elas foram vistas de forma diferente nos mais variados modelos
de civilização. E aí, como eu falei anteriormente, o mundo social, ele é uma construção. E é uma construção de quem? É uma construção dos sujeitos que compartilham aquele mesmo tempo histórico, ou às vezes aquela mesma região geográfica, né? E aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco, para a gente entender, até chegarmos nessa discussão da inclusão, eu trouxe um percurso para a gente fazer aí sobre as transformações na concepção de deficiência na civilização ocidental, da qual a gente é signatário. Então, civilizações antigas olharam para a deficiência de forma diferente. Mais uma coisa, e por que eu faço esse percurso histórico? Vou tentar fazê-lo rapidamente, brevemente. E por que fazê-lo é importante? É porque o que a gente pensa hoje, o que a gente vive hoje, a forma como o nosso mundo social está construído hoje, ele é fruto, produto, resultado dessas inúmeras transformações da civilização da qual a gente faz parte, né? E aí, então, eu marquei ali o quadro, a tabela, o quadro está dividido em época, contexto, representação e prática social. Eu fiz isso de uma forma muito sintética, tá? Está muito resumido, sintético, mas eu acho que está dando para ver claramente. Então, nós temos ali, na primeira parte do quadro, mais rosinha, a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Então, nós estamos falando de civilizações que os historiadores chamam aí da Antiguidade, né? E que tinham como seu contexto, então, qual era o contexto da Grécia Antiga? A supervalorização do corpo humano. Então, os ideais de beleza, de perfeição, de saúde, de força, né? Então, essa sociedade valorizava muito essas características e, portanto, ela era extremamente intolerante com aqueles que não se enquadravam nesse modelo, né? Ou que não tinham esses padrões gregos. Então, que padrões que eram esses para os homens? Aptos e capazes de participar ativamente das batalhas. Então, vamos lembrar aí do Hércules, vamos lembrar aí dessas figuras, inclusive, que tinham valor na mitologia grega e etc. E aí, então, nesse contexto, qual que era a representação da pessoa com deficiência? Não era, né? Não ser. E aí, então, para essa representação, quais eram as práticas sociais? Então, o que se fazia cotidianamente com as pessoas que nasciam fora desses padrões? Especialmente as pessoas com deficiência física, porque no nascimento a deficiência física era mais gritante do que as outras, né? Matavam. Então, eram levadas ao sacrifício, à morte, às vezes por abandono, às vezes por atirar lá de cima do penhadeiro, né? Do despenhadeiro lá de cima do penhasco. E aí, na Roma Antiga, isso não foi diferente. A lei das 12 tábuas, que origina o direito romano, né, determinava o sacrifício de todos aqueles bebês que nascessem com uma formação física. Então, a primeira prática social, então, nesse tempo, na história antiga, era eliminação.
Depois, então, vamos trazer para um contexto já caminhado. Eu brinco com os alunos quando eu converso um pouco disso com eles, que a gente dá aí um passo largo e chega na Idade Média. E aí, então, qual que é esse contexto da Idade Média? Então, é o contexto místico, religioso, o contexto do grande poder da Igreja, né? Da Igreja Católica, e aí o cristianismo com toda a força. E a deficiência, então, nesse contexto, passa a ser vista como um estigma, como uma manifestação do demônio, principalmente para aquelas deficiências de origem mental, né? Pessoas que estavam possuídas aí pelo demônio, etc. E aí, então, qual que era a representação social nesse momento, então, dentro desse contexto? Ou fruto, né? Aquela deficiência era fruto de uma punição ou de um castigo divino, ou então uma forma de purificação dos pecados, dentro desse contexto religioso. E aí, então, quem está possuído pelo... quem está sofrendo algum tipo de punição ou castigo divino vai ser perseguido. E aí, nessa leva, foram tantos para a fogueira. E também, ou quem está sendo purificado dos seus pecados, vai ser, então, segregado. E aí, a gente vai ter como prática social marcante nesse período histórico a perseguição e a segregação. Bom, caminhando aí um pouco mais, Idade Moderna. Qual que é a grande característica, então, desse contexto da Idade Moderna? O racional. Então, nós estamos aí no período das chamadas revoluções, né? E as revoluções com base na capacidade racional do ser humano, na razão, pensamento e etc. Ora, se eu vou ter um contexto onde a razão, onde a ciência vai ganhar centralidade, a representação social desse sujeito com deficiência muda. Ele ganha, então, um status de humano, né? Mas um humano doente. Um humano inútil para a vida e sociedade. E aí, qual vai ser, então, a prática social? Como que a sociedade vai lidar com esses sujeitos? Então, nós vamos acolhê-los, né? Em asilos, em conventos e hospitais. Quem não lembra do Quasinho, do Corpo de Notre Dame? Bom, então, quais são as práticas sociais nesse período? Segregação e exclusão. Vamos caminhar mais a passos largos e chegar no que os historiadores chamam de idade contemporânea. E aí a gente vai dividir essa idade contemporânea em dois períodos, porque esses dois períodos são marcados por diferenças significativas. Então, primeiro momento do pós-guerras, na idade contemporânea. Então, vejam, agora, além das pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, nós tínhamos sobreviventes das guerras com algum tipo de deficiência, principalmente as físicas aí, né? A Europa estava devastada, então, dentro desse contexto, e precisava se reconstruir. E para se reconstruir, ela precisava de mão de obra no mercado de trabalho. Então, nós vamos dar um jeito de integrar essas pessoas que foram bravamente lutar na guerra e voltaram mutiladas. Então, nesse contexto, qual que é a representação social dessas pessoas?
É o que os estudiosos chamam de modelo biomédico. Aquele sujeito tem um problema individual, uma patologia, né? E a gente precisa tratar dessa patologia. Ou ele é uma vítima, coitado. Ou ele é um super-herói. Olha, mesmo cego, o cara virou médico. Então, ele é um modelo de superação. E aí, nessa lógica, qual que é a minha, ou a prática da sociedade, a prática social? Vamos cuidar dessas pessoas para que elas se adequem à sociedade, ou para que elas possam se integrar à sociedade. A partir da década de 70, nossa, como chegamos rápido perto de nós, só que esse percurso é um percurso longo e muito demorado, não vamos esquecer disso. A partir da década de 70, nós temos aí a efervescência dos movimentos sociais. Então, falando de final de década de 60, 1960, 1970, a década dos movimentos sociais. E as pessoas com deficiência também nesse bojo do movimento social. E aí, então, lutando para que sejam vistos ou sejam representados como cidadãos de direitos e com mais autonomia. Então, nessa lógica, foi denominada ou conhecida aí a deficiência ser vista como um fenômeno de natureza social. Poxa, sim, um modelo social. Por quê? A partir de então, e aí, quem tiver curiosidade de aprofundar isso mais, nesse movimento das pessoas com deficiência, tinham estudantes de ciências sociais dos Estados Unidos e da Europa, que que pessoas com deficiência começaram a fazer essa discussão do modelo social. E aí, então, a deficiência passa a ser reivindicada por eles para ser vista como resultado da forma como a pessoa que tem impedimento físico, mental, intelectual, sensorial, interage com a sociedade. E aí, então, a gente tem o que conhecemos como prática social, inclusão. E aí, então, o que é a inclusão? É a sociedade se adaptar às diferenças. Vejam, é uma mudança, parece uma pequena mudança, mas é uma mudança radical nos paradigmas. Então, eu coloquei ali só para a gente reforçar isso. Então, na integração, eu tenho a inserção parcial e condicional da pessoa na sociedade, na escola, se ela tem condição disso. Tem gente que não vai ter condição, né? O discurso não é assim? Tem gente que não vai ter condição. A inclusão defende a inserção total e incondicional de todos. A integração pede concessões aos sistemas. Podemos inserir fulano? Será que ele está preparado? Etc. A inclusão exige rupturas no sistema. A integração, as mudanças são buscadas visando as pessoas com deficiência. Na inclusão, as mudanças beneficiam a todos. Quem tem deficiência e quem não tem deficiência. A integração trabalha com a lógica de blocos homogêneos. A inclusão valoriza e atende à individualidade. Na integração, a gente meio que maqueia, a gente disfarça as limitações para aumentar as chances
da inserção da pessoa na sociedade, na escola. Na inclusão, não, a gente não precisa de fazer esse disfarce das limitações. Bom, fizemos um percurso aí. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui desse processo, desse percurso? Então vamos caminhar mais. E aí eu trouxe, como me foi dada a missão de falar um pouquinho de legislação, obviamente eu não vou ficar lendo lei, mas eu trouxe ali alguma legislação, algumas leis que são fundamentais para essa discussão da inclusão no mundo e especificamente no Brasil. Eu trouxe do mundo quando ela reverbera no Brasil. Então, primeiro é a nossa Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã, né, pela sua garantia dos direitos sociais, que vai dizer que todos, sem distinção, são iguais perante a lei. Depois, em 89, logo após a Constituição, vem uma outra legislação que vai conter normas gerais que vão assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência, que já estavam garantidas lá na legislação, na Constituição, né? Eu coloquei ali a Declaração de Salamanca de 94, porque toda pesquisa que a gente vai fazer sobre inclusão aparece essa informação da Declaração de Salamanca. Então, os países membros das Nações Unidas, no encontro em Salamanca, assinam os princípios que norteiam as ações para a promoção da educação inclusiva. Então, é a primeira vez que, em termos mundiais, aparecem documentos relacionados à educação que falam de inclusão. E aí a nossa LDB, e aí o Brasil foi signatário desse documento, né, assinou esse documento, e aí a nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá em 96, já prevê, nós estamos falando em 96, prevê a educação de alunos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Depois, aí, caminhando a passos largos, em 2007, numa convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, essa convenção da ONU se materializou no Brasil com o decreto 6949 de 2009, garantindo o acesso da pessoa com deficiência ao ensino em igualdade de condições com as demais pessoas da comunidade, sendo providenciadas as adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais de cada um, assegurando a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias. Aí um trechinho me fez pensar uma coisa, que eu não comentei antes. É claro que aqueles modelos de práticas sociais, a segregação, a eliminação, a integração e a inclusão não são modelos estanques, né, gente? Um vai convivendo com o outro e com o outro e com o outro no decorrer do passado tempo histórico. Então, muitas vezes a gente vai perceber na legislação, e aqui a gente vê essa ideia ainda um pouco de vamos adaptar aqui um pouquinho para receber essas pessoas. Em 2010, tem uma resolução do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que altera a nomenclatura. Por que eu me corrigi agora há pouco? Que altera a nomenclatura de pessoa portadora de deficiência para pessoa com deficiência. Amara. É só, às vezes, uma palavrinha ali que muda, faz toda a diferença. Por que também a gente discorda e deve evitar expressões como especiais, excepcionais,
a gente usa no sentido de valorizar as pessoas com deficiência, mas no fundo a gente está fazendo o contrário. Estamos disfarçando de forma elogiosa. Sabe por quê? A gente deve evitar, e por que é importante a gente comentar sobre isso quando a gente está falando de inclusão? Porque quanto mais especial é um assunto ou uma pessoa, mais a gente tem necessidade, mais parece que nos dá a necessidade de ter conhecimento ou condições especiais para lidar com essa pessoa. Numa fase de preparo que parece não ter fim. E a escola construiu muito esse discurso. E ainda esse discurso reverbera no nosso meio. Nós não estamos preparados para receber esses alunos. E aí, a gente vai cada vez mais distanciando a possibilidade. Por quê? Porque se um grupo de pessoas não excepcionais ou especiais, eu vou afastando cada vez mais as pessoas com deficiência das pessoas sem deficiência. Eu vou tratando a diferença que a gente comentou aqui como um problema ou algo maior do que efetivamente ela é. Bom, se a gente vai então trabalhar com a ideia de diversidade humana, as deficiências são uma manifestação da diversidade humana. E aí, então, por isso que esse nome é tão importante. Pessoa com deficiência. Por que não é pessoa portadora de deficiência? Porque ela não está carregando nada. Ela é daquele jeito. É a condição daquele sujeito. É o seu jeito de ser. Que é diferente do meu, que é diferente do Ciro, que é diferente da Renata, da Fabrícia. Bom, vamos lá. E aí, o decreto de 2011, que vai reforçar aí o sistema educacional brasileiro como um sistema inclusivo em todos os níveis, que o aprendizado, dizendo que o aprendizado acontece em toda a vida da pessoa, e a lei impede a exclusão do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência. Não podemos ter esse aluno aqui porque essa deficiência dele a gente não dá conta, vamos mandar ele para a escola especial. E também determina que sejam asseguradas as adaptações razoáveis e etc., para que as necessidades individuais e as medidas sejam efetivas. Bom, caminhando ainda mais, o que a gente tem aí... Eu tenho uma pergunta sobre isso, sobre esse apoio que está ali na legislação, certo? Sim. É a que a gente segue até hoje, correto? Sim. Por que nas instituições federais não tem apoio individualizado para aqueles alunos que necessitam? Não, individualizado. Você fala uma professora... Isso, uma professora de apoio para ficar com aquele aluno o tempo todo. Porque essa legislação é uma legislação de cunho... Vamos dizer, tem uma legislação federal, mas essa normatização, acho que é melhor chamar assim, essa normatização é uma normatização estadual. E a gente, federal, segue a normatização federal, tá? Sim. A Júlia está dizendo que a gente consegue bolsistas, tá? Dependendo do caso, etc. Inclusive, temos alunos nessas condições, tá? Bom, e aí então em 2015 foi aprovado, e aí vista como uma grande conquista para as pessoas com deficiência. O Dr. Saulo até falou dela no primeiro encontro, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ficou também conhecida como Estatuto
da pessoa com deficiência. E aí, esse Estatuto da Pessoa com Deficiência tem o artigo 27, que trata especificamente das questões relacionadas à educação das pessoas com deficiência. Ok? Então, quem quiser mais aí, eu vi o Mariano chegando, quem quiser entrar mais aí na lei, na legislação, vamos, bora pegar e ler e estudar. Bom, e aí então, já puxando mais para aquele terceiro item que a gente fala da inclusão e as escolas, eu trouxe aí uma afirmação da Cláudia Werneck, que ela diz: as escolas devem ser o exemplo maior do encontro universal de pessoas da mesma geração, que juntas serão responsáveis pelas transformações sociais que almejamos em cada comunidade e no país. Incluir é ir muito além do sentido do dicionário. Se a gente procurar lá no dicionário da língua portuguesa, vai estar assim: colocar para dentro quem está fora. Esse é o sentido da palavra incluir. Ou incluir os excluídos, né? Mas a inclusão e a exclusão, gente, elas não são estáticas. Não basta colocar para dentro quem estava fora, né? Principalmente dentro de uma sociedade que muda todo dia, de uma escola que muda todo dia. Por isso que esse conceito da inclusão precisa ser discutido, conversado, refletido todo dia. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco isso que eu estou provocando, né? Uma criança está na escola, vou usar o exemplo da criança que fica um pouco mais distante da gente aqui. Está na escola, tem uniforme, seus pais amam essa criança, dão carinho, dão afeto, dão apoio. Ela tem que comer quando chega em casa, ela faz os deveres com conforto, diferente do caso lá do Fernando que eu contei para vocês. Ela tem uma boa casa, uma casa boa, confortável, né? Parece que está tudo bem com ela frequenta uma escola. Podemos dizer que ela está incluída na escola? Foi isso que eu contei? Não. Podemos apenas afirmar que ela está integrada à escola. Mas para a gente afirmar que ela está incluída na escola, é preciso que a gente tenha garantias de que os desejos dela, as necessidades, as aptidões, o tempo dela estejam sendo levadas em consideração a cada decisão dos professores, a cada atividade. Por quê? Porque inclusão é sinônimo de qualidade de atendimento, de escuta, de ações em prol daquela pessoa, né? Vamos supor, cadê Daniel? Deixa eu ver. Daniel da matemática, que eu vou brincar um pouco da matemática, né? Cláudia também. Suponhamos então que essa criança não consiga aprender matemática com a mesma velocidade que a maioria dos seus colegas, ou que ela não esteja tão ágil nos jogos da educação física, ou que ela desafine na aula de música, ou que ela não tenha ritmo, e aí que os professores fiquem impacientes, que os colegas fiquem impacientes, e aí vai acontecendo ali na sala uma sutil forma de deixar ela pro final, ou de excluí-la, porque ela está atrapalhando ali o andamento da aula. São formas de exclusão bem sutis, bem delicadas, que às vezes até aceitas pelos pais dessa criança. Porque eles, assim mesmo, está indo, está incluído lá e tal, né? Mas a inclusão, ela
pensar sobre essas questões, essa exclusão sutil, são importantes, porque quais vão ser as consequências na construção da identidade dessa criança, na saúde emocional e psíquica dessa criança, no cidadão que ela vai ser, no profissional que ela vai se tornar. E aí a gente já pode trazer isso para o nosso mundo adolescente, jovens e adolescentes, que é o nosso público aqui. Será que a gente está tendo o cuidado suficiente para evitar as exclusões sutis, né? Tá bem? Por isso que incluir é mais do que colocar para dentro quem está lá de fora. Bom, e aí eu trouxe umas frases aqui. No final, acho que vocês podem me bater, tá? Não agora, deixa eu terminar. O que nós temos feito? E aí eu digo nós, não só nós aqui, enquanto instituição, mas enquanto IFMG Campus Bambuí, mas também enquanto escola, tá? Para a gente não carregar esse peso aqui nos nossos ombros, ele não é só nosso. E essas frases aí são de pessoas ou que estão lá nos textos da sala do Água, para vocês lerem, ou que o Dr. Saulo falou aqui pra gente. E eu estou usando eles porque eles falam com muito mais propriedade do que eu, que sou uma pessoa que não tem deficiência. Continuamos a discriminar os alunos e não damos conta de ensinar. Aí a gente fala que esse aluno é problema de quem? Do NAP. Aqui na escola a gente faz isso, né? E aí a gente repassa os nossos problemas para os colegas especializados, entre aspas, especializados na diversidade humana. E assim não recai sobre os nossos ombros o peso das nossas limitações profissionais. Então, quando eu procuro e digo que esse aluno é problema do NAP, ou então quando a gente chega no conselho de classe, e aí os colegas coordenadores falam assim, nós vamos discutir primeiro os casos dos alunos do NAP. Do NAP? Ou do IFMG Bambuí? Né? Ou do curso técnico em biotecnologia. Vou te usar aqui, tá, Rafael? Bom, aí o Dr. Saulo veio aqui e falou pra gente assim, a escola serve bem à média. Nós estamos falando de um conceito que traz para a escola a ideia de todos. Todos estamos na média? Aí o Dr. Saulo também falou para nós, quando o projeto não é inclusivo, temos que ficar fazendo adaptações o tempo todo. E a doutora Isabel Maior, que é que eu falei para vocês, que está no vídeo lá do Café Filosófico, fala assim, nem sempre estamos dispostos a conhecer o que não é espelho. Lembra da brincadeirinha aqui no início? Da facilidade com que a gente reconheceu o semelhante, o mais igual? E aí, gente, por que a gente faz assim? Por perversidade? Tenho certeza que não. Por incompetência? Também tenho certeza que não. Por comodismo? Muitas vezes. Por tradição histórica, cultural e social? Sem dúvida. Se a gente for fazer uma reflexão pessoal e individual, às vezes a gente até fala isso, verbaliza isso, a gente fala assim, mas eu sempre aprendi assim, deu certo comigo, com os meus colegas da minha geração, por que com esses meninos não vai dar certo? Né? Então, por que eu estou falando disso? Porque essa tradição histórica, cultural, social, ela é muito forte na nossa prática
prática de docente. Ela é muito forte. Nós somos, eu arrisco dizer isso, vou ver as carinhas de vocês e as cabeças balançando se sim ou não. Eu arrisco dizer que nós somos, modelo para nós de professor, nós somos professores muito mais baseados no modelo de professores que nós tivemos, ou da escola que a gente teve, do que o nosso processo formativo na academia. Veja. Poucos de nós são aqueles que fazem no seu cotidiano da sala de aula uma prática a partir dos elementos da sua formação, a partir dos elementos de conhecer aqueles alunos, aqueles estudantes que estão ali. A gente reproduz um modelo de escola. Um modelo de escola que começou lá na Grécia Antiga, naquele percurso histórico que a gente fez, e que vem sendo repetido com uma ou outra alteração até os tempos atuais. Vide, então, uma coisa que eu falei no início, essas cadeiras grudadas no chão. Tudo bem que aqui não é uma sala de aula, tá? Mas para a gente pensar sobre isso. Então, ao constatar isso, então essas pessoas estão dizendo, a gente pode fazer meia-culpa e constatar sobre isso. E aí, o que a gente faz com isso que temos feito? Lamentamos? Vai ajudar nada. Adoecemos? É isso que a gente tem feito. A gente tem adoecido. E a nossa proposta, enquanto NAPNE, enquanto reflexão coletiva, é a terceira sugestão aqui. Transformar. E aí, então, vem aí o que o Dr. Saulo, vou abrir um parênteses, deixa eu ver se eu posso. Eu tenho muita dificuldade, Omara, e desde lá de 2001 na Prefeitura de Belo Horizonte, quando vinham os profissionais da saúde para falar para a gente sobre as deficiências, ou as pessoas com deficiência, e eles falavam assim, faz assim, faz assado, faz daquele jeito. E eu ficava pé da vida e falava assim, peraí, quem é a professora aqui? A professora que sou eu. Então vejam, gente, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Ótimo, o nosso aluno tem um diagnóstico, beleza. Esse diagnóstico pode me ajudar, porque tem algumas estratégias que eu vou elaborar a partir desse diagnóstico. Mas quem vai elaborar as estratégias didático-pedagógicas sou eu, que sou profissional da educação. Né? Vou ouvir o profissional da educação que está lá no NAPNE, por exemplo, que está me ajudando, sugerindo algumas coisas e etc. Mas essa precisa ser uma missão nossa. E não do profissional da saúde que vai dizer assim, professor, faz assim, professor, faz assado. Pera lá. Eu vou ouvir você, nós vamos conversar, vamos entender. Mas quem vai definir como fazer sou eu. E sou eu que sou professor ou professora. Por que eu estou falando disso? Porque eu trouxe aqui para a gente conversar brevemente sobre o desenho universal de aprendizagem. E quem falou disso para nós foi o Dr. Saulo na semana passada, né? E que provocou na gente, na plateia, pelo menos que estava aqui, uma curiosidade que instigou a gente a pensar sobre isso. O desenho universal já era um conceito amplamente utilizado na engenharia civil, na arquitetura, né? Há muitos e muitos anos atrás. Eu achei interessante que a Júlia falou assim, uai, eu nunca tinha ouvido falar isso. Aí eu falei, você já, né, Júlia? Você é irmã de uma arquiteta. Então, vejam, é um conceito que já estava em outros
âmbitos da sociedade, né? Então, pensando a acessibilidade dos espaços. Então, as portas das construções, tem muita gente aqui com construção de casa nova, vocês sabem que as portas hoje são mais largas, né? E elas são mais largas por quê? Para permitir uma cadeira de rodas passar, né? A gente tem aquelas barras de segurança nos banheiros, não é? Aquilo é um acessório do desenho universal da arquitetura e da engenharia civil, né? Que tanto nos serve para as pessoas com deficiência, serve quando a gente quebra o pé e vai tomar banho, serve quando a gente está de labirintite e para lavar o pé daquela tontura você segura na barra, serve para quando a gente vai ficando cada vez mais idoso, os joelhos não estão aguentando o nosso peso mais, né? Então serve para todos. E aí, esse conceito, desenho universal para aprendizagem, foi uma definição norte-americana que está em lei lá nos Estados Unidos desde 2008. Bom, e aí é uma série de referências cientificamente validadas, né, para guiar a prática educativa. Então, primeiro, para proporcionar flexibilidade nas formas que as informações são apresentadas, nos modos que os estudantes respondem ou demonstram seus conhecimentos e habilidades e nas maneiras como são motivados e se comprometem com seu próprio aprendizado. Ainda, para reduzir as barreiras na forma de ensinar, proporcionando adaptações, apoios, ajudas e desafios apropriados e manter altas expectativas de êxito para todos os estudantes. Então, em linhas gerais, lá na sala do AVA tem artigo sobre isso, tem uma apostila, está bem bacana também, com imagem, com vídeo, etc. Eu trouxe 2 exemplos aqui para o nosso cotidiano aí, especificamente no que diz respeito aos objetivos. Quando a gente vai lá no nosso plano de ensino definir os objetivos, a gente aponta as expectativas de aprendizado, os conceitos e as habilidades que os estudantes devem dominar, e aí normalmente isso está em consonância com alguns padrões, né? No desenho universal de aprendizagem, os objetivos servem a quê? Estão definidos de modo que se reconheça a diversidade dos estudantes e ainda para oferecer mais opção e alternativa. Então, diferentes caminhos, diferentes ferramentas, estratégias e diferentes bases para o aluno atingir aquele conteúdo. Isso serve só para a pessoa com deficiência? Não, isso serve para todo mundo. E a avaliação? Minha menina dos olhos. O que a gente define normalmente no nosso plano de ensino, que é o processo de avaliação? Coletar informações sobre o desempenho do estudante, utilizando uma variedade de métodos e materiais para mensurar seus conhecimentos, habilidades e motivação. No DUA, o objetivo da avaliação é melhorar o planejamento estratégico e seus resultados. No desenho universal de aprendizagem, a avaliação, mais do que medir o conhecimento, ela vai traçar rumos para o ensino. Vamos lá, então. Gente, uma outra coisa também para a gente não ficar angustiado. O ideal, a gente trabalha com o ideal e a gente trabalha com o possível, né? E a gente tem o ideal como meta e o nosso caminho, só que a gente não pode ficar parado esperando que o ideal chegue, a gente tem que ir caminhando, né? Então, o que podemos fazer? E aí, já partindo para finalizar. A gente, já que para a inclusão na escola é preciso transformação. E o que
precisa ser transformado, né? As relações humanas, então a relação entre estudante, professor-aluno, professor-professor, professor-servidor, servidor-aluno, servidor-estudante. Os tempos e espaços, então, a gente tem uma sala de aula muito pouco inclusiva, as cadeiras são duras, são pequenas, são apertadas, elas estão sempre dispostas em filas, né? A gente tem, aí falando de espaço, para a gente falar de tempo, a gente tem módulo aula, 50 minutos, 2 módulos aula de 50 minutos, um professor na sala naquele tempo, sai aquele professor, entra o professor com outro conteúdo, uma outra caixinha, fecha aquela caixinha, abre a outra caixinha e etc. A gente precisa transformar a relação com o conhecimento. Então, nesse mundo digital contemporâneo, nós vamos aprender para quê? Essa tem que ser a nossa grande discussão. Claro que permeada pela discussão da inclusão, né? E aí a discussão curricular, né, gente? Currículo não é neutro. Currículo é fruto de escolha, né? O que mobiliza as nossas escolhas quando a gente define o currículo? O hábito? A tradição? O mercado de trabalho? O Enem? A sociedade? Todos esses elementos que eu falei são imutáveis? Bom, a gente precisa também transformar as estratégias didático-pedagógicas. Então, o como é muito importante. E também a discussão da avaliação. A gente precisa transformar a avaliação, porque elas precisam estar mais conectadas ao objetivo, aos objetivos da escola, aos objetivos do currículo, do que aos objetivos, do que uma simples métrica do desempenho dos estudantes. E aí eu vou resgatar aqui também uma fala do Dr. Saulo naquele primeiro encontro. Ele falou assim: muito mais que o diagnóstico, nós temos a pessoa. E aí, eu queria pontuar que, no meu modo de ver, e trazer vocês para essa reflexão, talvez esteja aí o ponto nevrálgico da questão, a pessoa. A gente conhecer quem são essas pessoas. E essas pessoas têm uma história, têm projetos, tem condições socioeconômicas, culturais, né? E aí, a gente precisa apurar o nosso olhar e a nossa escuta para essas pessoas. Estar em vigilância constante, buscar aprender sempre, aprender com outras experiências, aprender tendo escuta com os colegas. Eu achei tão bacana quando o Marcos falou do Paulo aqui. Ele falou assim: eu acho que ele pensa muito diferente de mim, mas eu, em alguns espaços que eu compartilhei com ele, o que ele falou me fez pensar. E isso é muito importante para o nosso processo de inclusão na escola e de transformação da escola, né? Que a gente está vivendo. Queria fazer uma brincadeira, só acho que eu vou inverter aqui um pouquinho as coisas. Então, para a gente... Eu vou colocar um slide de terminar.
Eu vou fazer essa leitura antes da gente terminar efetivamente, porque vai bagunçar demais o colete, eu vou deixar a bagunça mais pro final. Eu trouxe aí para a gente terminar o nome de um texto, que eu vou pedir para vocês licença para ler esse texto, não é um texto muito pequenininho, mas porque eu achei que ele diz muito do que o NAPNE quer trazer para reflexão aqui no nosso campus. A gente está defendendo uma escola inclusiva, e na escola inclusiva, essa pedagogia das reticências cabe muito bem. E eu trouxe a imagem de uma ponte, porque o que a gente quer é construir pontes e caminhos coletivos. Nós não queremos passar pelas pontes sozinhos, a gente quer passar coletivamente pela ponte. E aí, esse texto, por uma pedagogia das reticências, foi escrito por um professor de Química da Educação Básica do Rio de Janeiro. Ele foi publicado na revista Hades, que é uma revista da Fiocruz, no número de março de 2020. A vida está repleta de ponto final. Cristalizam-se situações e sujeitos no molde do confinamento. Ninguém parece poder mudar, e as coisas parecem não poder ganhar outras formas, dimensões e tamanhos. Se a dita polarização nos mostra que as afirmações e os seus pontos finais não têm se traduzido em diálogos, esquecemos que é através das perguntas e da escuta que criamos pontes e nos aproximamos de construir relações mais afetuosas, ou seja, de afetar mais uns aos outros. Na educação escolar, obviamente, não é diferente. Os pontos finais são muitos. As dimensões do sucesso e do fracasso são atribuídas aos sujeitos como mérito ou demérito próprio. O que se aplica aos estudantes, às famílias, aos professores, aos coordenadores. Responsabilizamos indivíduos e negamos processos. Afinal, é mais fácil encontrar supostos culpados do que se debruçar profundamente na análise das situações. Em geral, se o estudante não aprendeu, é porque ele supostamente não deu conta, não se esforçou, ou pior, não é capaz. Como se as dificuldades existentes fossem um atributo unilateral de sua persona. Os mesmos pontos finais são colocados nas sentenças de nós, professores, como se a culpa pela analfabetização, pelas dificuldades básicas em matemática e a construção de um pensamento científico fosse nossa, pois não estamos explicando direito. Deixamos de elaborar perguntas que nos aproximariam de construir outros mundos. Por que a escola, no sentido generalista, está historicamente estruturada dessa maneira hierárquica, opressora, robotizadora, silenciadora e não de outra? O que isso tem a ver com o mundo capitalista, patriarcal, moderno, colonial que vivemos? No chão da escola, como as pessoas se sentem no seu dia a dia? Felizes? Tristes? Angustiadas? Empolgadas? Ávidas pelo conhecimento? Desestimuladas? Por que muitos estudantes não estão aprendendo os conteúdos lecionados? Ensinar e aprender são sinônimos? O que isso revela sobre a metodologia pedagógica e as relações que se constroem na escola? Por que definimos que todos os estudantes devem apresentar os mesmos resultados nos mesmos tempos?
um momento em que os profissionais da educação se debruçam sobre essas questões de maneira coletiva? O que acarreta na construção das subjetividades dos atores escolares quando o suposto fracasso está integralmente concentrado nas suas costas? Parece ser um tempo em que, mais do que nunca, fazemos questão de reafirmar que o outro é diferente. Parecemos, mais uma vez, esquecer que quando criamos a categoria diferente, também criamos a categoria normal, que bem define onde nos situamos. O diferente passa a ser, então, não aquele que apresenta outro ponto de vista, mas aquele que é inferior, mais limitado e não alcança as nossas perspectivas e expectativas. Se aprender é uma dimensão humana, quando dizemos que alguém não é capaz de aprender, esvaziamos a humanidade do outro e também aquela que nos habita, pois nessa relação de dominação, reforçamos uma cultura capacitista que controla e determina o que o outro é. Aí mora a questão. Não enxergamos o outro como está sendo, mas diante da lógica cristalizadora do ele e ela é assim, definimos que os resultados são frutos de uma forma de ser única do sujeito no mundo. Simplificamos o debate, justamente quando a conjuntura nos impele maior complexificação dele. Aprendemos basicamente por curiosidade e ou necessidade. Não aprendemos apenas o que nos interessa e nem apenas o que o mundo nos sugere. Aprendemos se nos relacionamos, tanto com o conhecimento em si, como também com as pessoas que nos estimulam ou nos desestimulam. Se realmente acreditamos que cada indivíduo é um e, portanto, possui uma única abordagem... Se realmente acreditamos que cada indivíduo é um e, portanto, possui o seu tempo, suas maneiras de aprender, é difícil imaginar uma única abordagem didática e metodológica que dê conta da diversidade que a escola nos apresenta. É por isso que sinto falta das reticências na escola. São elas que deixam a reflexão pairando. São elas que permitem um silêncio genuíno ao invés da gritaria. São elas que valorizam mais os processos do que a substância final. Precisamos de pontes e não de um único ponto. Sermos mais gerúndio e não infinitivo. Pelo menos com as reticências, já são 3 caminhando. Pensar uma pedagogia das reticências é valorizar mais a construção e a desconstrução de estados do que o apego pelo resultado em si. É estar e não meramente ser. É quebrar muros e não aprisionar. É construir alteridade e não familiaridade. É dimensionar as facetas e não petrificar uma imagem. Voltemos à necessidade de elaborar perguntas. Somos escolarizados a todo tempo a dar respostas em exercícios, em testes, em reuniões e provas, e não a questionar na mesma proporção, mesmo sendo as perguntas o catalisador da ciência e da transformação. Como fazer a escola ensinar que sonhos podem ter vida? Como fazer a escola ser um espaço que não nos responsabiliza e nos diagnostica quando não sabe lidar conosco? Como a escola pode ser um espaço que não silencia, mas que valoriza o silêncio que emerge da escutativa? Como a escola nos potencializa e não nos cristaliza? O como parece ser o anfitrião de onde reside as reticências, pois com ele
podemos admitir que não sabemos ou não temos uma única resposta. E daí entendemos que as reticências carregam como o vento o que não vemos ou pegamos, porém sentimos. E é desse sentir que se emergem novas relações, novos mundos e, creio, novas escolas. É preciso estar aberto à mutação que a educação nos sugere. Caso contrário, entenderemos que cristalizamos os sujeitos e as situações, quando nós mesmos já estamos cristalizados. E aí, então, eu convido vocês para... Não, primeiro eu tenho que abrir para ver se alguém quer me bater agora mesmo. Comentários? Não? Então, a ajuda dos universitários aqui, vamos entregar para mim. Eu sou ruim de número, temos aqui o quê? Umas 30 pessoas, será? Então, capaz que uma imagenzinha para cada quarteto. Ajuda a entregar para mim, por favor. Então, gente, eu falo demais. Falei no início que eu queria uma aula dialogada, que não aconteceu. Eu tenho sido, para as pessoas que convivem comigo, eu falo isso todo dia e aqui não foi diferente. Tenho sido atropelada pelo tempo. A ideia agora é vocês conversarem um pouco sobre isso que a gente provocou aqui a partir de imagens. Então, cada grupinho está aí recebendo algumas imagens. E aí, a proposta é que vocês conversem um pouco sobre essas imagens, analisando essas imagens, relacionando essas imagens com a discussão da inclusão e refletindo a partir dessas imagens. Faltou? Gente, deu 3 minutos. Foi suficiente? Claro que não. A ideia é que cada grupinho viesse aqui comentar um pouco sobre a imagem, mostrar para os outros. Mas nosso tempo vai permitir para a gente liberar durante 5 horas. E aí nós vamos abrir assim, para aqueles que quiserem vir comentar, para que se alguém quiser vir comentar. Mas antes da gente abrir comentários, o Marcelo quer comentar, né, Marcelo? Antes da imagem, vem cá. Boa tarde. Eu considero, né, que esses encontros estão sendo importantíssimos, né, fundamentais, justamente para chacoalhar o que a gente pode chamar, né, desse mais do mesmo. A partir da fala da Mara, eu pensei em algumas coisas, até falei outro dia no Saulo, né, coisas que estão me incomodando muito, né, na minha prática docente. E a nossa escola, né, o Saulo comentou que ela serve à média, e é justamente isso, né? Uma escola massificada, em que você entope, né, a sala de alunos, e que nós, professores, eu acho que nós precisamos pôr o dedo nessa ferida, né, assim, da nossa responsabilidade, no sentido de que com mais ou menos dificuldades, nós conseguimos ser bem-sucedidos
no processo de escolarização, né? Com mais ou menos dificuldades, passamos pelo primeiro grau, segundo grau, curso, a graduação, mestrado, doutorado, né? Então, imaginando essa perspectiva, estamos num topo, né, desse processo de escolarização. Por isso que nós tendemos a uma naturalização da nossa condição e das nossas condições de aprendizagem, que muitas vezes nós cobramos dos alunos a mesma régua que nós tivemos, né? Então, por isso que é tão difícil repensar a nossa prática, né? Você pensa, nossa, mas como que tal aluno não sabe tal coisa, né? E nós naturalizamos essa condição. Por isso que repensar ou transformar as práticas educativas é algo muito difícil. E nós somos engolidos pelo cotidiano, né? Que é uma dimensão que muitas vezes está fora, né, de uma reflexão, em que nós paramos aqui uma quarta-feira, pensamos, refletimos, mas amanhã temos uma rotina, né? O cotidiano, uma das suas definições é a repetição. Então, acho que essa fala da Mara, a do Dr. Saulo também, nos impõe a necessidade de romper com o cotidiano. Eu acho que é um dos pontos mais difíceis e que eu dou um exemplo para daí concluir algo que nós não conseguimos até o momento pensar, né? Uma vez eu participei de um conselho de agropecuária em que foi discutido, foi uma reunião que teve no começo desse ano entre os professores de cada curso, né? E aí eu fui no curso de agropecuária. E uma disciplina que os alunos têm muita dificuldade, que é solos, né? Que tem como base a química, até os professores comentaram que esse conteúdo de solos na química, me corrijam, né, se eu estiver errado, está no segundo ano, mas a disciplina de solos está no primeiro de agropecuária. Isso eu falo de outra disciplina, mas humanas, a mesma coisa. Muitas vezes eu dou um conteúdo em filosofia que está descompassado com história ou com geografia. Então, antes de nós pensarmos em grandes mudanças, tem algumas poucas mudanças possíveis que nós não conseguimos nem parar para pensar. No sentido desses conteúdos mesmo, né? Porque muitos conteúdos, esse foi um exemplo claro de que os próprios professores falaram desse problema, mas aí esbarra nessa rigidez curricular, não pode, tanto isso, tanto aquilo, mas isso compromete, né, em grande medida. E nós não conseguimos conversar nem dentre as próprias áreas, muitas vezes, né, fica cada um no seu quadrado. Então, todas essas falas, né, trazem para mim essa questão da gente romper o cotidiano, né, que é o grande desafio, né, porque amanhã aí tem várias aulas, reuniões, afazeres diários, e aí a gente fica nessa repetição, a gente fica repetindo, e sem a coragem necessária, né, para essa mudança. Às vezes, mudanças possíveis, né, palpáveis, né, coisas relativamente simples. Obrigado. Quem quer começar a imagem? Não vai. Se tivesse um dinossauro de boa tarde a todos e todas. Então, assim, só para dar uma ideia, que a gente tem um rio bem marrom, parece o
o Rio Doce depois do desastre Mariana, né? Mas o que a gente focou aqui foi a questão do barco, com alguns estudantes e um professor mencionando, né? E o barco está ancorado, né? Então ele está firme ali e a gente identifica isso como um sistema, a escola. Escola com a sua estrutura rígida, com a sua estrutura baseada em processos únicos, as matrizes, né, dos cursos. E aí a grande maioria dos alunos, a média, está dentro da escola, está acompanhando essa aula, está ali prestando atenção no professor, tendo um rendimento médio, mas a gente tem alguns outros que estão literalmente boiando no rio. Alguns mais próximos, que, né, dentro das suas condições, mesmo excluídos, estão, né, mais próximos aqui da estrutura da escola, mas tem alguns que estão sendo levados pela corrente. E aí, né, Érica, Ricardo e eu identificamos, inclusive, que são os alunos que uma hora vão sair aqui da imagem, a evasão, né, por não estarem incluídos dentro do sistema, não terem condições de estar dentro do barco também, mesmo porque o barco está lotado, e aí tem muito a ver com a fala do Marcelo, né? E isso, eu sempre tenho uma crítica muito grande, que essa gestão por número é fruto da política educacional brasileira, né? Uma das disciplinas que eu fiz na Faculdade de Educação que mais marcou foi a política, que a gente entende a engrenagem. O orçamento das instituições é baseado em número de matrícula. E aí as gestões que precisam de dinheiro para fazer as coisas vão trabalhar para encher a sala, né? Então isso é um problema de política e que a gente tem que, né, na hora da eleição, lembrar que isso é trabalhado na Câmara, no Senado, para conseguir ser alterado ao longo do tempo. Então a gente acaba, né, tentando trabalhar para resgatar esses alunos, mas o próprio sistema que foca no barquinho, ele acaba deixando eles à margem e a correnteza, o dia a dia, vai levando esses meninos até eles saírem aqui, que são os alunos que a gente tem, boa parte deles evadindo da escola, um problema crônico na nossa escola, um problema que a gente precisa atacar. Inclusive hoje no meio ambiente, conversando com a turma do segundo ano, eles relataram que a evasão está desanimando os alunos que permanecem, como a fala hoje de uma turma da nossa escola. Então ver os colegas indo embora, ver esses aqui saindo do outro lado da ponta da figura do rio, está desanimando os nossos estudantes. Então a evasão é um problema que a gente precisa atacar, a gente precisa aceitar, atacar e resolver. Tá? Mais alguém quer comentar a imagem? Não? É isso, Mário. Boa tarde. Bom, a nossa figura foram 2 músicos fazendo uma apresentação na sala de aula. Eu achei bem... 2 músicos. Um está tocando um cavaquinho, o outro no pandeiro. E tem uma criança cega gravando e uma criança, pode ser que não tenha nenhuma deficiência, ou pode ser até uma criança surda que está anotando. Ou seja, diferentes métodos de entender, formar e, como eu diria, armazenar o conhecimento, né? E juntos, quer dizer, criança com deficiência e criança não. E também um método diferente em sala de aula, tira o professor, né, seguro aqui na frente, do conteúdo, e trabalhando uma coisa do cotidiano, que a música faz parte do cotidiano de toda criança, independente do estilo musical. É isso. Eu queria só complementar, eu fiz aquela pergunta da inclusão, porque como o professor Rafael e o Marcelo também que comentaram, a evasão, ela existe não é só na nossa instituição, ela existe nas nossas escolas estaduais, nas nossas escolas municipais, né? E não é só no caso da inclusão de pessoas com deficiência ou pessoas que têm algum problema de locomoção e tal. Também a parte familiar.
Tem alunos que deixam de estudar para voltarem para uma escola de ensino médio comum para poder trabalhar e ajudar em casa. Isso aconteceu com alguns alunos comigo esse ano, né? Um aluno chegou para mim e falou: eu tinha que trabalhar para ajudar a minha mãe, né? Então esse tipo de problema também influencia na evasão. Obrigada. É uma coisa importante, né? É caro ficar aqui. Eu vejo direto aluno que não tem o que comprar, assim, não tem dinheiro para o refeitório, não tem dinheiro para passagem. Muito aluno que vem, vai a pé, depende de carona. Além de tudo, né? Em necessidades educacionais específicas, é minha. É que eu tenho que fazer barulho e a gente está falando não somente da pessoa com deficiência, mas eu acho que de zilhões de necessidades educacionais que a gente consegue muitas vezes ignorar todas elas. Muitas vezes meus alunos estão no final da aula, assim, da aula até as 11h20, dá 10h50, 11 horas, eles estão desesperados porque eles estão com fome. E aí quem é que aprende com fome, sabe? E aí estão com medo de pegar muita filha, eles começam a pensar, a gente pode 10 minutos antes, 5 minutos antes, 5 minutos antes, porque eles são desesperados para ir logo pegar comigo. Mas eu só fiz esse comentário que ela falou da evasão. Agora, uma coisa que eu percebo é que a gente nem sabe como lidar, eu acho, né? Uma impressão que eu tenho desde que eu entrei aqui, no dia que a gente não tiver evasão. Todo ano entram 3 turmas de agropecuária. No dia que a gente tiver, no segundo ano, 3 turmas, eu acho que a gente não tem nem espaço, nem sala, nem professor. A gente já conta com a evasão. E isso é uma política bem perigosa. É uma política de exclusão, literalmente. Pessoal, então, os desafios são muitos, mas as possibilidades também. E as possibilidades aparecem quando a gente cria espaços para troca, para compartilhar, né, para dividir as nossas angústias, mas também para dividir um pouco as nossas experiências positivas. A gente, quando eu coloco ali as transformações da escola e falo dos tempos e espaços, etc., que precisam ser transformados na escola, fica parecendo que isso é utópico, isso não acontece, e a gente sabe de escola que faz isso acontecer, sabe de escola que se organiza num outro formato, num outro modelo. São escolas que estão dando certo nesse sentido. Então, acho que é muito importante a gente compreender que, agora para terminar de verdade, a escola ela é uma importante instituição social, um importante mecanismo de socialização das novas gerações. E a escola é um instrumento da sociedade. E a sociedade que a gente tem, esse modelo de sociedade, ele foi, como eu falei lá no início, foi construído. E o bacana disso é que a gente entender que como o mundo social ele é construído socialmente, ele pode também ser reconstruído, ele pode ser desconstruído e ser construído de uma outra forma, né? Então, não tem jeito. E aí, o importante são os atores que estão nesse processo, ou convivendo, compartilhando esse mundo social, estarem juntos, não desanimarem, né, apostarem na esperança e, acima de tudo, aprenderem com as diferenças. É por isso que é tão importante o processo de inclusão. É por isso que é tão importante todos, e aí para ser contemporânea, todos. É por isso que é muito importante todos na escola. Muito obrigado.
Sigam participando das formações do NAFNE. Esses encontros foram pensados com muito carinho, um esforço coletivo do núcleo para a gente abrir espaço na nossa instituição para conversar sobre essas questões. O próximo, me ajuda? Dia 26 de setembro, naqueles 2 dias sem alunos, logo que a gente voltar das férias, né? Assim, as aulas começam só na segunda, então no dia 26 a gente tem a próxima formação também. Não deixem também de entrar lá na sala do curso no AVA, ver os materiais para descer. A gente tem se preocupado de usar diferentes linguagens, de materiais diferentes. Tá bom? Muito obrigada pela paciência e boa tarde. Sigamos com esperança.